Bem, pessoal, o que muito se discute é a importância do professor firmar constantemente a sua posição e afirmar constantemente a sua profissão enquanto docente. Inclusive, um pouquinho mais para frente, nós vamos ver que esta foi as palavras de um importante pensador que nós devemos considerar, que nós devemos refletir sobre. Para o professor firmar-se constantemente a sua posição e afirmar constantemente a sua profissão enquanto docente, há alguns passos que ele tem que dar para que isso aconteça. Mas, acima de tudo, professor, você precisa, como primeiro passo nessa direção, entender a importância de ser um professor reflexivo. Eu sei que tem muitos professores que dizem todo o tempo eu tenho que ficar mostrando ali que eu sou um bom professor, que eu sou bom no que eu faço na minha profissão enquanto docente. É disso que nós estamos falando aqui. Mas para que você consiga fazer isso de uma maneira mais leve e não ficar vendo isso o tempo todo como algo pesado, é necessário você entender a importância de ser um professor reflexivo. Porque no vídeo anterior, o que eu disse? Que o professor reflexivo reflete sobre as suas ações. Então, o professor precisa entender a importância de refletir sobre as suas ações. Quando ele reflete, ele consegue dar os passos necessários e acima de tudo, os passos certos, aqueles passos que ele precisava dar para desenvolver a sua profissão. É assim, é isso que significa neste momento, nesta nossa conversa, firmar constantemente a sua posição e afirmar constantemente a sua profissão. Aquela pessoa ou aquele professor que é com quem nós estamos falando aqui, né, você professor, que constantemente reflete as suas práticas, o que acontece ao final, né, ou no andamento da questão? Esse professor se aprimora, esse professor se inova, esse professor renova. Então, é neste contexto que nós conversamos aqui, nós nos desenrolamos na nossa conversa. Quando eu chamo a atenção de você, professor, para uma ação reflexiva e aqui, neste momento, voltada para o uso das ferramentas tecnológicas. Por quê? Porque estamos numa era em que a tecnologia está em todos os lugares e não é diferente na escola. Ela já está inserida na escola. Aliás, nós sabemos muito bem que tecnologia, tudo aquilo que vai surgindo de novo e vai facilitando as nossas vidas. Então, por exemplo, um lápis, podemos dizer que foi uma tecnologia que surgiu. Se escrevia com carvão e depois começou a se escrever a lápis, mudou-se a tecnologia. Então, as tecnologias vão surgindo, vão se renovando, dentro da escola não é diferente, elas vão surgindo, vão sendo renovadas e vão sendo inseridas na escola. Só que acontece que quanto mais no futuro vivemos, né, mais as tecnologias vão se inovando e até, vamos dizer, ficando um pouco mais complicadas. E aí é que tá, que é um momento em que muitos professores desistem de seus usos. Porém, essa palavra desistir não é uma palavra que combine com o professor. Por isso que aqui neste momento temos por objetivo ajudar o professor em suas reflexões, principalmente nesse momento de grande avanço tecnológico dentro do ambiente educacional. Por isso que no nosso vídeo, um dos primeiros, eu falo ali que eu estou fazendo um convite a você, professor. Sim, é um convite para que você reflita em por que
para que e de que modo as suas práticas devem acontecer e atender, né, algumas necessidades tecnológicas que vão surgindo dentro da escola, ao mesmo tempo que também vai ajudar você a entender algumas terminologias computacionais inseridas nas tecnologias educacionais e que estão sendo muito usadas no ambiente escolar. Aqui, daqui para frente, vai ser uma longa jornada de troca de ideias, de conversa e de motivação e também de sugestão de onde você, professor, pode encontrar ajuda para que você possa estar sempre em dia com as questões tecnológicas. Vocês lembram que no meu vídeo anterior a esse, a parte 1 desse vídeo, eu citei uma frase muito interessante de Will Durant. Ele fala que somos todos professores imperfeitos, mas podemos ser perdoados se tivermos levado a questão um pouco adiante, se tivermos feito o que nos foi possível. Esta frase teve um grande efeito em mim quando eu parei para refletir sobre ela. Porque esta frase, ela faz exatamente isso. Ela produz uma reflexão ao mesmo tempo em que questiona. Surge na tua mente como que se leva uma questão um pouco mais adiante e se faz todo o nosso possível, ou todo o possível que está ao nosso alcance, ao alcance de alguém. Como que é feito isso quando falamos de professor e de tecnologia? Eu digo para vocês que uma das maneiras, talvez assim ali, o segundo passo, seria nós buscar, enquanto professores, enxergar possibilidades. E o avanço tecnológico que tem acontecido dentro da escola, por incrível que pareça, tem aberto essa possibilidade. Quando ele exige do professor que ele vá um pouco mais adiante com as suas questões. Quando permite ao professor agir em busca de resposta. Então, quando você, professor, procura entender um pouco melhor as suas terminologias computacionais, isso vai ajudar você, professor idealizador, a se tornar um professor reflexivo e inovador nas suas práticas. Você consegue entender como que é por passos que vai se criando gosto pelo uso da tecnologia? Então, este passo do qual eu estou falando agora é aquele momento em que você quer mesmo ver as coisas do início. Eu vou usar a tecnologia na escola, mas eu preciso compreender essas terminologias computacionais que estão ali, do que se trata, o que significam, para quê? Como nós vamos ver mais para frente, até que para você, professor, possa escolher a tecnologia certa para ser usado em sala de aula, pensando em você enquanto professor e no aluno enquanto aluno e enquanto aquele aluno que vai ter muito sucesso em aprender e você muito sucesso em ensinar. Eu gostaria de citar aqui nesse momento Nóvoa. É muito conhecido dos professores, inclusive depois eu vou deixar a biografia onde foi visto isso. A gente lê Nóvoa e tem muita coisa o que se aprender a respeito daquilo que é dito nos seus escritos, mas a gente vai assim adaptando algumas coisas de acordo com o tema que a gente quer falar também, né? Nóvoa escreve tão maravilhosamente que nos permite em alguns momentos essa adaptação. Então, adaptando aqui a essa questão da reflexão, porque refletir, de que modo refletir e para que refletir sobre as nossas ações quando o assunto é tecnologia, eu penso muito numa escrita de Nóvoa em que diz assim, ele chama a atenção dos professores quando ele diz: tornar-se professor é transformar uma predisposição
numa disposição pessoal. Olha que frase maravilhosa de Novo. Essas palavras de Novo ajuda a refletir logo de início que o professor, ele precisa pessoalmente, olha que coisa mais íntima, gente, mais nossa, mais pessoal, precisa pessoalmente desenvolver uma disposição, tá? Então não é assim, o professor veio pronto, né? Como aqueles falam de dom. Mesmo aqueles que teve o dom de ser professor, tem ali todo um processo para que ele se firme enquanto professor. Tanto é que um professor, ele precisa fazer uma faculdade. Então, ali na faculdade, ele vai aprendendo, né? Vai desenvolver nessa disposição. Só que o erro é que alguns acham que fiz faculdade, pronto, a minha disposição enquanto professor, né, está pronta. Não, não está pronta. Eu, enquanto professor, vou ali trabalhando minha disposição durante muito tempo para transformar a minha predisposição em disposição, isso vai sendo trabalhado, mesmo depois que termina a faculdade. E é por isso que a gente vê aí professores fazendo pós-graduação, fazendo mais outras pós e outras pós, e também fazendo mestrado e doutorado e pós-doutorado, e mesmo depois que termina, continua suas leituras, as suas inovações, ficando sempre em dia com o que está acontecendo dentro do ambiente escolar, dentro do mundo do professor, porque o professor precisa desse desenvolvimento, do desenvolvimento dessa disposição. Uma reflexão mais profunda traz, neste sentido, uma coisa muito positiva, porque ajuda o professor a entender por si mesmo que ele tem que buscar as suas disposições, tá? Por isso que é preciso fazer reflexões, professor, porque você vai entendendo que essa disposição você tem que buscar. Você vai achar de vez em quando aqueles que vai ajudar você a desenvolver essa disposição, sim, mas o primeiro passo tem que estar em você. Você deve estar disposto, desculpe, a isso. Muitos professores se mostram dispostos assim que observam as necessidades irem surgindo. Então, muitos professores, eles viram que a tecnologia estava sendo inserida dentro de sala de aula e já começaram a desenvolver a sua disposição para quê? Para que ele pudesse compreender como que aquilo estava acontecendo, como que ele ia também compreender o modo da inserção da tecnologia e aprender, né? Desenvolver a disposição dele e aprender. Enquanto que outros professores, eles precisam de uma maior reflexão para entender essas necessidades, tá? E é importante que o professor entenda que isso é uma coisa normal. Por quê? Vamos aqui voltar às palavras de novo. Ele diz assim, ele continua dizendo a respeito que nós podemos adaptar a esse assunto. Precisamos de espaços e tempos que permitam trabalho de autoconhecimento, de autoconstrução. Precisamos de um acompanhamento, de uma reflexão sobre a profissão. Então, existem professores que vai assim de forma muito clara, muito aberta, precisar desse tempo. Ele vai ter que ter esse tempo de reflexão sobre a profissão. Ele vai ter que se permitir um autoconhecimento, uma autoconstrução. Portanto, gente, professores, queridos professores, amigos, caros professores, refletir sobre a profissão docente é algo necessário. Eu digo aqui que haverá professores que precisará, na verdade, todos nós professores precisamos em algum dado momento, né? Em um dado momento, todos nós professores precisamos desse autoconhecimento, dessa autoconstrução, dessa reflexão sobre a profissão, mas haverá aqueles que precisarão de forma mais constante. Porém, isso não é
nenhum problema, nenhum erro. O erro que eu acredito, isso aí é uma opinião bem particular, é nós não queremos ter esse autoconhecimento, ter essa autoconstrução e não pararmos para pensar que nós precisamos refletir sobre a nossa profissão. Porque isso, no meu modo de pensar, traduzido, quer dizer que nós nos achamos autossuficientes e não somos. Nós estamos num constante aprendizado, mesmo sendo professores formados. Uma coisa importante que o professor precisa compreender também é que essa reflexão deve ser abrangente, não apenas pessoal, porque há pouco, né, dissemos da importância de ser assim uma coisa pessoal, mas é claro que o professor ele vai depois perceber que ele não vai pensar somente em si nessa transformação. Ele vai refletir e vai entender que isso vai ter que ser abrangente, porque ele vai ter que pensar no outro também. O tempo todo, essa reflexão deve abordar como que a sua prática vai trazer resultados positivos, mas vai trazer resultado positivo somente para si que ensina? Não, também e principalmente para o estudante, que é o centro ali das nossas atenções. Então, não é somente o eu. E agora eu vou citar aqui as palavras de Neto, que conclui que o que se percebe é que o docente em uma educação mediada por tecnologias deve estar em contínuo processo de reflexão sobre a sua prática e análise sobre o desenvolvimento dos estudantes. Cada prática deve ser avaliada e adaptada para se ajustar a cada contexto, uma vez que o processo educacional é complexo e dinâmico, ok? Então veja bem as palavras de Neto, que importância que tem quando se trata do assunto tecnologia, professores. Né? E quando se trata também de nós dizermos aquilo que a reflexão não pode ser apenas pessoal. A tecnologia, ela causa uma mudança rápida, ela está sempre mudando, então a gente tem que estar sempre avaliando a prática nossa quando se insere tecnologia. Aliás, toda a prática do professor tem que ser sempre bem avaliada, tem que estar sempre adaptada. Quando a gente vai fazer ali nosso planejamento, nós sabemos disso, quanto que nós temos que avaliar e adaptar e ajustar a cada contexto, não é verdade? Mas a gente sabe também que muitas vezes a situação não nos permite tantas avaliações, adaptações e ajustes. Porém, quando se trata de tecnologias, nós temos que dar uma parada, temos que dar um fôlego, uma respirada, uma analisada, sim, porque é realmente uma inserção complicada e dinâmica. E nós sabemos que nossos alunos, eles estão muito familiarizados com as novas tecnologias e às vezes até mais que nós. Então nós temos que estar sempre refletindo de que modo aquilo vai realmente ajudar o aluno, aquilo que nós vamos inserir em forma de tecnologia, ou talvez até atrapalhar o aprendizado dele, ok? É importante pensarmos também que nós temos uma sociedade em constante o quê? Transformação. A Larcão, ela disse isso uma certa vez, né? Ela escreveu sobre isso. Nós precisamos entender as necessidades de uma sociedade em constante transformação. Portanto, vamos refletir aqui nas palavras de Alarcão, para que se possa entender o perfil dessa nova sociedade. Pensem bem, e ao mesmo tempo dar a ela o que ela espera do indivíduo enquanto professor, de nós professores, nós temos que refletir a nossa prática. É isso que eu entendo quando eu trago para dentro da tecnologia e a tecnologia para dentro da escola, essas palavras tão sábias de Alarcão.
A sociedade vive uma constante transformação. Se nós, professores, não andarmos junto com tais transformações, querendo entender como elas acontecem, até porque toda transformação acaba sendo inserida dentro da escola, nós seremos professores atrasados. Nós seremos professores que não vamos acompanhar essa transformação. Então, quando nós refletimos a nossa prática, nós já vamos começando a mudar isso e entender que a sociedade está em transformação, portanto, devemos estar também. E qual que é a importância de nós refletirmos a prática? Nós já conhecemos qual é a importância, mas a principal de todas é que fará com que as ações que nós desenvolveremos tenha pelo menos a chance de ser melhor que as ações anteriores que desenvolvíamos. Um bom exemplo é nós refletirmos sobre o uso das ferramentas tecnológicas que realmente serão relevantes para o desenvolvimento das nossas aulas, tá? De modo que nós, enquanto professores, realmente ensine o aluno a aprender e não vamos estar ali só querendo fazer uso de uma nova tecnologia. Então vamos refletir, professor, sobre que ferramentas nós vamos usar ali, né? Não vamos, eu sei que o professor leva uma vida muito difícil, corrida, complicada, então o que pode acontecer? Ele querer já pegar aquilo pronto, mas quando se trata de tecnologia, é importante a gente entender que nem tudo vai caber para aquele aluno, para aquela turma, assim como métodos que nós sabemos muito bem que às vezes o fulano, o método que eu uso com o cicrano, para o fulano não cabe. Eu vou ter que fazer algumas modificações no meu ensino para que ele possa realmente aprender e eu não esteja apenas passando para ele aquilo que eu acho que é conhecimento e não é. Eu estou passando apenas conteúdo. Não é diferente no que tange a tecnologia. A tecnologia, ela também tem aquela que vai ajudar o aluno a aprender de fato, e aquela que vai apenas passar o conteúdo para o aluno. Então, nós precisamos, enquanto professores, aprender a conhecer aquela tecnologia que vai realmente fazer diferença para o aprendizado do aluno. E aí eu trago de novo aqui, novamente falando, afirmando que a formação de professores não pode deixar de acompanhar a evolução das ciências e das suas modalidades de convergência. Então, existe uma evolução acontecendo, existe uma transformação acontecendo e o professor tem que ficar atenta a isso. Então, para finalizar, professores, eu gostaria de deixar aqui a você a minha reafirmação, que essa aula motive você a entender a importância que tem da reflexão, que eu falei tanto nos vídeos anteriores, talvez alguns professores não compreenderam, mas o que é isso de motivação, de reflexão, que essa professora tanto fala? É importante, sim, como você viu, existe embasamentos teóricos para isso, e existe também o embasamento da realidade com que nós vivemos. Então, os professores precisam acompanhar essas novas exigências, ok? As escolas têm feito cada vez mais uso de novas tecnologias, que se bem trabalhadas, que se bem empregadas, avaliadas, adaptadas, serão grandes aliadas ou já são de professores inovadores, ok? E conhecê-las um pouco mais e incentivar você a que conheça antes de usá-la pode ser de grande ajuda. Então, conhecer um pouco mais será de grande ajuda para você, professor, e incentivá-los e mostrá-lo como você pode conhecê-las. Este aqui eu quero que seja o meu papel, ok? Eu vou, na próxima aula, falar com vocês sobre terminologias computacionais, ok? Vamos conhecer um pouquinho das terminologias que são usadas no meio computacional e que você tem aí na sua sala de aula e nem sabe que está aí, ou que está naquela aula que você leva para o aluno fazer lá na sala de informática, ou na sala de vídeo, ou mesmo dentro da sua sala.
vamos conhecer um pouquinho, nós vamos conhecer sobre o hardware e o software. É claro que a nossa fala, que a minha fala aqui, será uma fala com embasamentos teóricos, ok? Mas eu vou deixar para vocês, eu pretendo deixar em vídeos que conforme eu for trazendo para vocês, sugestões de onde você que quer se aprofundar no assunto, saber um pouquinho mais. No mais, eu agradeço muito a vocês por ter me escutado até agora. Eu espero que o meu objetivo tenha sido alcançado e eu realmente tenha conseguido motivar você, professor, em sentido tecnológico, a buscar conhecimento, a buscar orientação e a buscar sabedoria. Eu espero que tenha ajudado você a se transformar, a buscar a transformação, a inovação, ok? Reflita sobre as suas práticas, professor. Não deixe de fazer isso, ok? Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo. Não se esqueça de dar um like, não se esqueça de deixar aqui o que você pensa. Realmente, quando eu digo que eu quero ouvir você, professor, a sua opinião, eu realmente quero ouvir você, eu quero ouvir a sua opinião, quero que você fale o que você pensa sobre esse assunto, ok? Então, não é só deixar o seu like, faça o seu comentário aqui, se inscreva no canal, compartilhe para algum colega aí de trabalho que talvez esteja precisando ser motivado, ok? E nos encontramos no próximo vídeo.